Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hidrocefalia. Eu vou estar passando um vídeo bem bacana para vocês aqui, tá? Que é extremamente didático. E aí é o seguinte, se vocês não conseguirem escutar nesse vídeo, não é minha voz, é a voz do professor, né? De um doutor que ele está usando um slide bem legal, né? Para estar explicando como que acontece a hidrocefalia, como que acontece a obstrução dos canais, a estenose desses canais. E é muito didático, eu vou estar passando para vocês aqui agora, tá? Se vocês não escutarem, vocês podem me falar, a gente não escutou, eu vou mandar o link, vocês assistam de novo, que é muito importante, é bem bacana. Aqui, ó. Vou dar o play aqui e vou no banheiro enquanto vocês assistem, tá? Muito bem, nos próximos minutos nós vamos falar sobre hidrocefalia. Aqui nós temos uma visão lateral da parte superior do sistema nervoso central. Este é o hemisfério direito, visto em sua porção interna. Este é o corpo caloso, um pouco mais abaixo o terceiro ventrículo. Aqui o quarto ventrículo. Comunicando terceiro com quarto ventrículo, nós temos o aqueduto de Sylvius. E finalmente, um pouco mais abaixo, um grupo de orifícios comunica o interior do quarto ventrículo com a superfície externa de cerebelo, cérebro e medula. Ao clicarmos no primeiro botão, o sistema ventricular fica mais evidente. Vamos fazer uma ampliação. Aqui está. Este maior é o chamado ventrículo lateral, que se comunica com o terceiro ventrículo através do forame de Monro. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto, situado um pouco mais abaixo, através do aqueduto de Sylvius. E finalmente os forames de Luschka e Magendie permitem que o líquido no interior do quarto saia para a parte externa, banhando a superfície de cerebelo, cérebro e medula. Muito bem, vamos voltar à visão panorâmica. Ao clicar no próximo botão, uma seta amarela vai revelar a dinâmica da produção e circulação do líquor. Portanto, acompanhe. Veja, o líquido produzido no interior do ventrículo lateral se junta ao líquido do terceiro, que vai se juntar ao do quarto e finalmente vai ganhar a superfície externa através desse orifício. Vamos voltar à visão panorâmica. Veja, o líquido é produzido profundamente no interior do sistema nervoso central e precisa ganhar a superfície externa para ser finalmente absorvido por esta grande veia situada no alto do crânio, o chamado seio sagital. Isso é importante compreender para imaginar o que poderia ocorrer no caso de uma obstrução a esse livre trânsito. E para simular uma obstrução, nós clicamos no próximo botão. Nós vamos simular uma obstrução na altura do aqueduto de Sylvius. Acompanhe. Aqui está a obstrução. Vamos novamente ampliar. Veja o que ocorre. A produção do líquido é constante e a absorção também é constante. Então falamos numa situação de equilíbrio dinâmico. Se a produção é constante e ocorrer eventualmente uma obstrução a seu livre trânsito, ou seja, o líquido não consegue ganhar a superfície externa para ser absorvido pelo sistema venoso, o que pode ocorrer? Veja, o líquido produzido no ventrículo lateral se soma ao que é produzido no terceiro ventrículo e, ao chegar na região obstruída, ele não consegue passar. Não consegue chegar ao quarto ventrículo e não consegue ganhar a superfície externa. A consequência disso é óbvia. Vai ocorrer uma dilatação amontante da região obstruída, comprimindo o cérebro contra. Só uma observação, tá, gente? Essa dilatação aí que ele tá falando vai comprimir o cérebro e vai fazer o quê? Vai ter um aumento da pressão intracraniana, né, que a gente chama de pique. Vai ter um aumento da pressão intracraniana, que essa pressão intracraniana, o normal dela é cerca de 10. E a gente já começa a dizer que ela está elevada quando ela já começa a ficar entre 10 e 20. E aí, quando passa de 20, né, a gente já diz que é uma hipertensão intracraniana, que essa hipertensão intracraniana
vai favorecer, vai influenciar na hipertensão arterial, que é de extrema importância no caso da hidrocefalia, né, e no caso da mielo também, que já que tem uma disfunção, uma má formação congênita do tecido nervoso, né, se o bulbo ele tiver também com alguma deficiência, né, pode acarretar, tá, pode acarretar o sistema cardíaco, né, cardiovascular, né, desse feto. Contra as paredes internas do crânio. Isto é uma situação dramática que requer pronta intervenção médica, e o que se faz é a instalação de um tubo que vai desviar esse excesso de líquido para uma região distante do corpo. Aqui está, o líquido penetra nesse tubo e é levado, geralmente, para a cavidade abdominal ou peritoneal. Veja que o sistema ventricular, que antes se encontrava dilatado, agora está com um volume menor, aliviando a pressão contra os ossos do crânio, e o líquido, apesar dessa obstrução ainda persistir na altura do aqueduto de Sylvius, o líquido produzido dentro do terceiro ventrículo e ventrículo lateral agora tem uma saída alternativa através do mecanismo de drenagem. Uma complicação eventual desse mecanismo de drenagem é a obstrução da ponta inserida dentro do sistema ventricular. É o que nós vemos a seguir. Aqui nós exemplificamos com um coágulo sanguíneo, o líquido deixa de ser drenado através do tubo e o sistema ventricular retorna à sua situação de dilatação, mais uma vez comprimindo o cérebro contra a superfície interna do crânio. Esta é uma situação grave, dramática, que requer pronta intervenção médica para a substituição do mecanismo de drenagem. Portanto, em poucos segundos nós somos capazes de entender o que é o sistema ventricular, de que maneira o líquido é produzido e circula dentro dessas cavidades até ganhar a superfície externa para ser absorvido pela grande veia situada no alto do crânio. Nós vimos também o que pode ocorrer em caso de obstrução desse livre trânsito, que é a dilatação do sistema ventricular. Vimos também de que maneira essa dilatação pode ser tratada ou controlada através da instalação de um tubo para levar o excesso de líquido para uma região distante do crânio, e que esse mecanismo pode sofrer complicações do tipo entupimento e parar de funcionar, levando a uma situação de volta da compressão do cérebro contra os ossos do crânio, requerendo pronta intervenção médica. Portanto, então, galera, ali deu para a gente perceber como que apresentava a estenose dos vasos e até a obstrução dos ventrículos ali, né, nos canais onde se transportava o líquido encefalorraquidiano para outros ventrículos. Aqui a gente vai ver se tem algum tipo de informação que é pertinente para a gente, né? No interior do cérebro existem espaços chamados ventrículos. Aqui, a hidrocefalia ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção e a reabsorção desse líquido, tá? Que é o líquido encefalorraquidiano, tá? A condição mais comum é a obstrução da passagem do licor, né? Por aquele canal, né? Canal de Sylvius. Costuma sempre ter uma obstrução, quando acontece esse tipo de patologia é devido a uma obstrução ali, tá? Mas tem outros tipos de causas também. Ó, a condição mais comum é a obstrução da passagem do licor, seja por prematuridade, cistos, tumores, traumas, infecções ou malformações do sistema nervoso central, como a mielo, né? Que na verdade tudo isso, o fator que é de extrema importância é a falta, né? O que gera tudo isso, o fator primordial é a falta de ácido fólico, tá? Falta de ácido fólico no sistema hematopoético da mãe, né? Em casos raros, a causa é o aumento da produção do líquido em vez de obstrução. É o aumento exacerbado dessa produção e aí não tem como ser excretado para algum tipo de outro
de outra região, e aí o paciente vai estar apresentando a hidrocefalia. Aqui eu trouxe uma imagem de um nenenzinho com uma hidrocefalia, né? É muito triste, é complicado. Tá? Não confunda a hidrocefalia com macrocefalia, né? Devido a uma gravidez que teve uma criança com diabetes gestacional, uma gravidez onde a mãe teve diabetes gestacional. Tá? A cirurgia é aquela que o doutor mesmo ele mostrou para vocês. Aqui tem outro tipo de cirurgia, né? Que aqui é uma cirurgia chamada terceiro ventriculostomia, tá? Que essa técnica ela consiste em que, produz-se um orifício no assoalho do ventrículo que fica na parte inferior do cérebro. Assim, o excesso do líquido encontrará uma saída alternativa, fazendo baixar a pressão intracraniana, né? Como se fosse uma boquinha no ventrículo, e aí vai ter esse extravasamento de líquido encefalorraquidiano. Eu posso trazer para vocês em um momento mais oportuno um pouquinho sobre essa cirurgia. Tá? Aqui a gente já vai falar sobre a anencefalia. A anencefalia ela é caracterizada pela falta, né? A vem de ausência, e céfalo vem de ausência de encéfalo, né? E o que acontece? Muitas das vezes só fica uma pequena porção do encéfalo. Então, óbvio que as funções que o sistema nervoso central desse feto, né, dessa criança, vai ser extremamente diminuída. Acho que foi em 2000 ou 2001, o governo aprovou o aborto, né? O aborto para fetos que apresentavam essa anomalia. Essa anomalia acontece também devido à falta, tá, do ácido fólico, é multifatorial, tem outros fatores também, tá? Mas nessa época que eu falei para vocês, nesse ano, acho que foi ano 2000 ou 2001, o governo aprovou e aí tiveram algumas pessoas que foram contra esse aborto. A questão aqui é o seguinte, em algumas ocasiões, essas crianças que tinham essa malformação congênita levavam risco para a mãe também, risco de morte materna, né? Então, assim, biologicamente falando, a gente consegue entender a opção do aborto legal para esse tipo de patologia. Mas aí algumas pessoas alegaram, né? As pessoas que são religiosas, outras pessoas conservadoras, elas alegaram que a gente não pode decidir quando uma pessoa vive e quando uma pessoa morre, que a gente vai morrer independente de qualquer coisa. Só que assim, a sobrevida dessas crianças era muito pouca, né? Por exemplo, uma criança anencéfala que possui anencefalia, se ela tivesse pelo menos o bulbo íntegro, que ele é responsável pelas funções vitais, que é respiração, batimento cardíaco e função gastrointestinal, poderia viver até 1 ano. Agora, essas crianças que nascem realmente anencéfalo vivem só algumas horas após o parto, né? Então, assim, risco materno, sofrimento emocional, sofrimento psicológico, é uma coisa que abala em todas as áreas. Então, eu posso falar, eu sou a favor desse tipo de aborto, tá? Mas ocorreu até repercutiu bastante esse assunto. Então, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa pertinente aqui pra gente. Essa malformação compromete partes importantes do cérebro que são responsáveis pela visão, audição, coordenação de movimentos, pensamento, né? O grau pode variar, como eu falei para vocês. Em algumas crianças pode ter um grau mais acentuado, quanto em outras pode ter um grau
mais moderado, mais brando. Quanto mais brando a anencefalia, mais probabilidade mais de sobrevida a criança vai ter. O problema pode ser detectado nas primeiras semanas de gestação, normalmente entre a 23ª e a 26ª. Perdão. Aqui no caso é dia, né? Nas primeiras semanas de gestação, que vai ser cerca da 3ª semana até a 4ª semana, tá bom? E aqui vai ser do 23º dia ao 26º dia. Pensei que tivesse colocado errado, né? Por meio de um exame de ultrassonografia, cujo diagnóstico é considerado muito confiável. Normalmente essa ultra aqui, essa ultra aqui, ela é sempre solicitada pelo enfermeiro. O enfermeiro sempre pede essa ultra aqui, que é a trans, né? Pra gente ver realmente se tem algum tipo de malformação congênita, se tem algum tipo de síndrome neural, se tem algum tipo de deficiência de fechamento do tubo neural. Aí após essa ultra, para a gente ver isso, caso a gestante não faça, só com 5 meses, que é a morfológica, tá? Se houver dúvidas, exames como aminocentese, que é puncionar o líquido amniótico para levar para laboratório, tá? E uma dosagem da alfa proteína, né, por meio da análise de sangue, que vão ajudar a confirmar a condição fetal. Aqui, pode ser considerado uma patologia incompatível com a vida. Muitos médicos e profissionais de saúde aconselham a interrupção da gestação, como eu acabei de aconselhar aqui, né? É o meu ponto de vista, tá? Respeito todos os pontos de vista, mas esse é o meu, né? Sigo firme nele, tá? No entanto, essa decisão cabe à gestante que, em função de suas crenças ou escolhas pessoais, pode optar por ter a criança, tá? A gente não tem o direito de simplesmente decidir por ela, tá? A gente simplesmente vai orientar, né? E vai falar sobre os riscos e sobre a sobrevida da criança. O tratamento. Não existe tratamento médico para anencefalia, nem quando diagnosticada no início da gestação. Quando a gravidez não é interrompida, a maior parte dos bebês eles são morto, né? Eles nascem mortos, né? Para os nascidos vivos, a sobrevida varia de acordo com o comprometimento cerebral, podendo ser poucas horas até alguns dias ou algumas semanas após o parto. Existe o caso de uma criança que viveu 1 ano, mas o bulbo dela era íntegro. Ela tinha o bulbo, então ela tinha tudo que era vital para a vida, né? Entre aspas, né? Que era o coração, batimentos cardíacos, cardiofetal, ela tinha ela tinha o desenvolvimento pulmonar e tinha o sistema gastrointestinal, tá? Aqui eu trouxe um embrião, é assim que a gente é formado. São 3 tecidos: o tecido ectoderma, o tecido endoderma e o tecido mesoderma ou mesoderme. Então, eu quero que vocês prestem atenção na parte ectoderme, que é essa partezinha rosa aqui, né? Porque esse tecido ectoderme aqui é ele que vai gerar o tubo neural, é ele que vai gerar o nosso ânus, por exemplo. Ele é responsável por diversas funções, por diversas estruturas do nosso corpo. Então aqui é a fisiologia perfeita. Aqui é como acontece e como deveria acontecer, tá? Preste atenção no vermelho, no cursor do meu mouse. Aqui é ectoderma, tá de vermelho. E aqui já começa a evolução do tubo neural. Primeiro, o primeiro ectoderma vai se invaginar, ó, uma invaginação. Logo após, na terceira figura, ela vai continuar com essa invaginação, porém as duas extremidades
vão se encostar uma nas outras. Isso aqui é o fechamento do tubo neural. Aqui o tubo neural ele está quase, a gente pode dizer que ele está 50% fechado. Aqui na quarta imagem, né, vocês conseguem observar que o tubo neural ele está fechado, ele vai ficar mais um pouco arredondado, porém ele já está fechado. E vocês conseguem reparar que o tecido ectoderme ele se separou do tecido original. E aqui na quinta imagem, o tubo neural está perfeitamente fechado, está tudo bonitinho. Isso aqui é um feto, é uma pessoa que quando se trata de ectoderma, vai ter uma vida normal, não vai ter nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de acometimento ou intercorrência. E aqui é um corte sagital, né? É um corte no meio, a gente vendo de lado. Eu trouxe isso aqui porque eu acho que é muito bacana a gente saber como que funciona as coisas desde o início, tá? Eu vou estar encerrando agora para respirar um pouco e aí a gente está quase acabando e aí a gente fala mais um pouquinho sobre a micro, sobre a sífilis e encerra.